Muito bem, pessoal, continuando aqui para mais um bate-papo, vamos lá? O tema aqui é convenção de arbitragem e seus efeitos, tá? Esse é o tema que eu quero trabalhar agora com vocês aqui. Bom, a convenção da arbitragem, meus caros amigos, por intermédio desta convenção, que tem que ser feita de forma voluntária e livre. Eu não posso ser obrigado. Olha, eu só aceito fazer o contrato com você se você aceitar o termo arbitral. Não, isso não pode ser feito, gente. Eu sei que na prática a coisa complica, mas via de regra não pode ser feito, gente. Não pode ser feito, tá certo? E só podemos discutir na arbitragem direito patrimonial disponível. Repito, direito patrimonial disponível. O que isto significa, gente? O que seria o direito patrimonial disponível? É aquele que pode dispor. É aquele que a parte tem a propriedade. É aquele que a parte tem correlação ou conotação necessária para poder resolver aquele conflito em si. Gente, Carreira Alvim, ele traz um texto bem interessante sobre a convenção de arbitragem, em que eu faço questão aqui de frisá-lo para vocês, abre aspas. A convenção de arbitragem é a expressão da vontade das partes interessadas, manifestadas numa mesma direção, de se socorrerem da arbitragem para a solução dos seus virtuais e reais litígios. Em outros termos, ainda nas palavras de Carreira Alvim, continuo. Uma via jurisdicional concorrente com a estatal, posta pela lei à disposição das partes, para resolverem seus conflitos em sede privada, com igual extensão e eficácia efetivada pelos órgãos do poder judiciário. Fecha aspas. Convenção de arbitragem, em suma, prezados amigos e amigas, nada mais é do que o aceite e a obrigatoriedade de que realmente as partes aceitaram o termo arbitral conforme artigo 3º da Lei 9.307. E como é que eu faço um termo arbitral, professor? Simples. Uma frase, meu filho. Uma frase apenas, não é? As partes no presente contrato nomeiam o árbitro, dois pontos. Coloca a qualificação completa do árbitro, que é você. As partes, em comum acordo no presente contrato, nomeiam como árbitro Gleide Prete, brasileiro, casado, advogado, RG, CPF, endereço, e-mail, telefone. Tudo bem? Faz a qualificação completa. Coloquem isto em todos os contratos que você puder. Quanto mais contratos você colocar, mais chance você terá de ser chamado. Professor, e se já existir um contrato vigente? Eu posso pedir a inserção da minha cláusula? Sim, senhor. Faz um adendo a esse contrato, gente. Apenas constando essa cláusula. A partir da presente data, o referido contrato XYZ nomeia como árbitro você. Edmares, Aparecido, papapá, brasileiro, casado, tal, RG, CPF, endereço, papá. E assim vai, gente. Tá bom? Então isso é muito importante para todos vocês. Dando sequência aqui, gente. Cláusula compromissória. O que é cláusula compromissória? Ela está no artigo 4º da Lei 9.307 de 96. Tá? Eu vou falar tanto dessa lei, né, nesse bate-papo, que vocês vão decorar com certeza. Tá certo? E que fala, determina o artigo 4º, gente. A cláusula compromissória é a convenção, através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente ao tal contrato. Gente, cláusula compromissória é colocada já no próprio contrato que você faz. Gente, e aqui eu sou obrigado a chamar aqui a atenção e trazer o meu professor, né, tive a honra, Washington de Barros Monteiro, né, gente? Grande mestre, e ele fala o que sobre, né, gente, cláusula compromissória? Que constitui apenas parte acessória
do contrato constitutivo da obrigação. É a cláusula pela qual as partes preventivamente se obrigam a submeter-se à decisão do juízo arbitral, a respeito de qualquer dúvida emergente na execução do contrato. Gente, o Washington de Barros Monteiro, para mim, foi um dos maiores civilistas e autores que eu já vi. Até hoje, eu acompanho pelos livros do professor Washington de Barros Monteiro. Ah, professor, mas isso é tradicional. Mas o tradicional é ruim? Gente, não tem um artigo de direito civil que não cita o professor Washington de Barros. Artigo que presta, né, gente? Desculpa os demais aí. Mas artigo que presta tem que citar o Washington de Barros, gente. É a mesma coisa. Eu não entendo nada de penal, tá, gente? Mas um exemplo. Se você for citar, fazer um artigo penal, você tem que citar Damásio de Jesus, meu filho. Alguém tem dúvida disso, gente? Ah, mas eu não gosto do professor Damásio. Falecido, né, recentemente, professor Damásio. Mas, gente, gostando ou não, meu filho, tem que citar isso num TCC, num artigo, num trabalho. Mas disso vocês não tenham a menor dúvida, tá? Bom, como é que funciona, gente? A autonomia da vontade e, obviamente, a sua forma escrita. A autonomia da vontade e a sua forma escrita. Olha só que interessante, gente. A cláusula compromissória, detalhe, ela só é válida se ela estiver por escrito. Tá claro? E pode ser, professor, virtual? Pode. Pode ser virtual sem problema nenhum. Mas tem que estar expressa, tá claro? A cláusula de arbitragem, meus caros amigos, não pode deixar dúvidas. Ela tem que estar expressa e clara. As partes nomeiam como árbitro fulano de tal. Tá bom? A gente deixa isso muito bem claro. Bom, nós temos algumas espécies, né, gente, de cláusula compromissória. Nós temos algumas situações nessa linha de pensamento, gente. Bom, a cláusula compromissória, primeiro passo, ela é de grande relevância. Por quê, pessoal? Porque ali é que ela determina, claro, a escolha de um árbitro. E aí vem a dica para vocês. Nunca esqueçam disso, meus queridos. A cláusula compromissória, ela sempre tem que ser cheia. É esse mesmo nome. Cláusula compromissória cheia. O que é cheia? Tem todos os dados do árbitro. Porque você pode fazer uma cláusula vazia. O que seria uma cláusula vazia? Seria assim: as partes, em caso de conflito, nomeiam um árbitro. Ponto. Mas não diz quem é o árbitro. Entendeu? Não determina quem é o árbitro. Isso é a vazia. E aí, gente, para nós que somos árbitros, isso é muito ruim. Por quê? Ele pode procurar qualquer pessoa, né, mas não nós. Então, sempre faça a cláusula arbitral lindamente, repito, gente, lindamente cheia. Tudo bem? Perfeito? Vamos dar sequência aqui, pessoal. E qual é essa força obrigatória da cláusula arbitral? Gente, aí é o artigo 8º da Lei 9.307 de 96, a Lei de Arbitragem. Gente, qual que é a força obrigatória dessa cláusula? Olha só que bonito que é o artigo 8º, gente. A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta. Inserta com S, que é inserida. De tal sorte que a nulidade do contrato, ok, senhores, não implica necessariamente a nulidade da cláusula. Olha que bacana essa dica, gente. A cláusula compromissória, aquela que te colocou como árbitro, mesmo que o contrato inteiro seja nulo, a tua cláusula é a única que serve. É a única que serve. Interessantíssimo isso. Por quê? Porque para a realização de um contrato, vamos entender isso? E para incluir a cláusula do árbitro, não precisa da assinatura do árbitro, gente. Por exemplo, se você quiser fazer um contrato de compra e venda hoje de um carro, e você está vendendo seu carro lá para o fulano de tal, e quiser colocar o meu nome como árbitro,
Eu não fico sabendo, gente. Eu só vou ficar sabendo se tiver algum conflito e vocês vão me procurar, como a gente vai ver na parte prática. Mas veja, pode ser um contrato totalmente sem pé nem cabeça. Mas eu, Gleiber, só vou saber disso quando a bomba explodir, como árbitro. Então não precisa da minha assinatura no primeiro momento, tá certo? Gente, tem cada contrato que eu já peguei, que eu falei, eu, como advogado agora, eu jamais faria um contrato desse, gente. Isso não tá ruim, isso tá péssimo. E, gente, o cara fez um copia e cola da internet, eu acho que nem leu. E tão feio que tá a coisa, sabe? Tão feio que tá a coisa. Gente, pelo amor de Deus, não é melhor nem fazer, né? Passa a bola, sem dúvida nenhuma, tá? Bom, dando sequência aqui, gente, para que a gente possa entender aqui. Vamos lá, vou passar para o próximo ponto. A extinção do compromisso arbitral. Gente, a extinção do compromisso arbitral, ele está precisamente no artigo 12 da lei. E quais são as hipóteses de extinção do compromisso arbitral, gente? Bom, primeiro, quando qualquer árbitro se recusa à nomeação, sei lá, você está usando meu nome na tua empresa e eu não quero mais que você use, que você só faz contrato picareta. Então não use mais o meu nome. Então eu notifico você para tirar todos os meus nomes dos contratos. Então essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, meus caros amigos, tá certo? Não aceitou a substituição. Repito, não aceitou a substituição. Em outras palavras, meus caros amigos, o árbitro, claro, ele pode ser substituído, tá? O árbitro, repito, ele pode ser substituído a critério das partes. Então, para que a gente possa gravar isso, a segunda hipótese de extinção do compromisso arbitral é quando o árbitro ele é o quê? Substituído por outro. E as partes, professor, podem trocar-me como árbitro? Pode, gente. Pode tirar o Gleiber e colocar outro fulano, ou outra fulana, sem problema nenhum. Tá bom? Um outro aspecto para vocês também, gente. Se tiver na cláusula, é exatamente o quê? Tempo da arbitragem. Porque tem alguns contratos que exigem com que você seja árbitro durante 6 meses, 1 ano, e depois desse período vai para o judiciário. Então pode acontecer isso também, sem problema nenhum. O ideal para nós é que a gente fique como árbitro ad eterno. Entende, gente? Que a gente fique como árbitro ad eterno. Mas pode, olha, eu só quero que você fique 6 meses. Depois vai ser outro árbitro. E depois vai ser o Poder Judiciário. Gente, as partes têm autonomia para criar a melhor regra. Tá bom? Deixa eu terminar aqui para não ficar muito extenso. Até já.